Começamos a visão global de hoje a falar com o Major-General Isidro de Moraes Pereira, a quem dou as boas-vindas. Muito boa tarde, Sr. Major-General. Vamos falar sobre os ataques na Ucrânia. Começamos sempre por aqui. Como é que foi a última noite, até às 8h30 da manhã, os ataques na Ucrânia perpetrados pela Federação Russa? Bom, foi uma noite semelhante a muitas outras. Sim. Foram 123 meios aéreos, designadamente drones de ataque, que foram lançados da Ucrânia, vários locais de lançamento, sobre o território da Ucrânia. Desses 123 foram abatidos 108 drones, o que dá uma capacidade, digamos, de eficácia, melhor dizendo, de neutralização, de interseção de cerca de quase 90%, 89% mais precisamente. Portanto, foi uma noite semelhante a muitas outras, diferente da noite anterior em que a Ucrânia foi mais pesada. Foi atacada de forma massiva, principalmente Kiev. As primeiras imagens que vamos ver têm a ver com um desenvolvimento tecnológico que a Ucrânia traz e têm sido muitos. Que desenvolvimento é este e porquê é que é importante? Bom, é muito importante porque a Rússia vai desenvolvendo, vai melhorando a capacidade dos seus drones de ataque. Nós sabemos que a grande maioria dos ataques de longo alcance efetuados pela Rússia, muito embora a Rússia tenha mísseis balísticos, mísseis de cruzeiro, bem, a forma mais económica de levar a cabo estes ataques repetidamente e todas as noites é pela utilização de drones, que têm uma relação custo-eficácia melhor, digamos assim. Mas esses drones, em determinada altura, eram demasiado lentos e eram fáceis de interceptar pelos sistemas, entretanto, desenvolvidos pela Ucrânia. O aparecimento do drone Geran 2 e drones derivados do Shahed, de fabrico iraniano, Shahed 131, 136, mas agora com motores a jato. Esses drones voam a mais altitude, voam até 5.000 metros de altitude e, digamos, voam a velocidades muito maiores. Enquanto os drones originais, os Shaheds, voavam a velocidades de 180, 170, sim, até 200 km, estes já voam a velocidades próximas dos 400 km por hora. E, portanto, os equipamentos que eram utilizados, os drones antidrones que eram utilizados pela Ucrânia para interceptar os drones mais antigos, davam à Ucrânia alguma capacidade e, digamos, taxas de eficácia muito elevadas. Este drone o que é que traz? Para estes drones foram desenvolvidos um outro tipo de drone que já se move a uma velocidade sensivelmente o dobro dos interceptores normais e que já são capazes de permanecer no ar por mais tempo, são dotados de inteligência artificial, muito embora possam ser controlados também pelos operadores, sim, mas foram especialmente desenvolvidos tendo em vista a evolução da ameaça. Portanto, estes são drones de fabrico ucraniano, em conjunto com empresas, neste caso particular inglesas, deste drone interceptor APOS-1. Portanto, aqui estão as principais características. Voam até 320 km por hora, têm uma capacidade, digamos, um raio de ação de 50 km, uma autonomia muito grande, até 50 minutos no ar, e transportam uma carga útil relativamente pequena, porque não é preciso transportar uma quantidade de grande explosivo para poder destruir um drone Shahed. Ontem falámos... Mas é uma evolução significativa. Sim. Ontem falámos dos ataques que a Rússia tem feito sistematicamente aos postos de abastecimento de combustível na Ucrânia. No último mês há aqui um relato de que 100 foram destruídos na Ucrânia. Há aqui uma contabilidade, é a própria Ucrânia que nos fornece essa informação. Temos a ver aqui, muitos deles estão completamente destruídos, quase obliterados, utilizando esta palavra que Donald Trump tanto gosta também. Portanto, é o que vimos aqui. Outros com uma destruição inferior, como este, mas são 100 distribuídos por regiões mais próximas da fronteira e da linha de contacto a leste, como Kharkiv, como Sumy, outros mais internados na profundidade da Ucrânia, já na região de Dnipro, na região de inclusivamente Mykolaiv, em muitas regiões, não é? Em muitas regiões da Ucrânia, foram, no último mês, 100. Nós já tínhamos feito menção disso, que a Rússia estava a levar a cabo duas campanhas especialmente dirigidas a determinado tipo de alvos. E não são alvos propriamente militares, antes pelo contrário. São civis. Estes são fundamentalmente alvos civis, porque o abastecimento das viaturas militares não se faz normalmente em postos de abastecimento da rede civil. São várias as redes que existem na Ucrânia. São
fundamentalmente fornecidos por autotanques militares. Portanto, por isso são considerados objetivos civis. Um outro objetivo que tem sido muito atacado são os terminais da nova posta, dos Correios, da nova organização dos Correios da Ucrânia. Mas esta é uma das... tem sido um dos alvos preferenciais. Esta noite não é exceção. E aquilo que podemos afirmar é que este tipo de campanha vai continuar. O próximo tema tem exatamente a ver com isso que estava a referir, ou seja, os Correios, a nova posta que continua a ser atingida, e aqui foi em Kryvyi Rih. Sim, na região, no Oblast de Dnipropetrovsk, mas curiosamente na cidade natal do presidente Zelensky. É isso que estamos a ver aqui nestas imagens, neste pequeno clipe de vídeo. Sim. É mais um, e este é um terminal moderno, foi modernizado há bem pouco tempo e foi atacado, ficou praticamente destruído. Não há, no entanto, mortos nem feridos, nem neste mortos, caso. nem feridos, e há aqui uma promessa da gestão do Conselho de Administração da Nova Posta de que todas aquelas encomendas que foram destruídas por ação de fogo e da explosão dos drones que atingiram este local serão devidamente compensados e indemnizados. Mas, de qualquer maneira, nós já temos feito menção disso. Também em imensos locais, é desde Sumy, passando por Kharkiv, passando por até por nas redondezas de Kiev, muitos destes terminais, destas estações de correios têm sido atingidas nos últimos tempos. E temos visto, e agora que mencionou Kiev, temos também o registro de que as operações das últimas noites de ataques em Kiev terminaram, mas há mais dados sobre esse final de operações. Portanto, nós hoje, isto é naturalmente também informação que a Ucrânia presta a todos nós e ao mundo, estão terminadas as operações de resgate, porque havia vários ucranianos que estavam desaparecidos e que estavam, porventura, debaixo destes escombros, não é? Os escombros já foram removidos, as contas finais foram feitas. Hoje é um dia de luto em Kharkiv, como referimos ontem, e neste momento, números finais, 19 mortos, entre os quais uma criança. 61 feridos, entre os quais 7 crianças. Portanto, que temos que lamentar. Portanto, finalmente, o grau de destruição é um grau muito elevado, como nós vemos, mas, de qualquer maneira, tudo indica que este não será o último ataque. Sim, tudo indica que não será. Ataques como este poderão repetir-se, até porque há aqui um pormenor importante que eu gostava de sublinhar. Neste momento, não há conhecimento de que à Ucrânia tenham sido fornecidos novos interceptores. Mais uma quantidade de interceptores para os sistemas Patriot. Portanto, isto é um dado conhecido pela Rússia. A Rússia, depois deste ataque a Kharkiv, tem a noção clara de que neste momento serão muito poucos os interceptores que ainda possam existir nos inventários ucranianos e, portanto, partindo desse princípio, não me admiraria que a Rússia aproveitasse esta fraqueza, digamos... Para intensificar. Esperemos que seja temporária e, pelo menos, nos próximos tempos, intensifique este tipo de ataques, sobretudo com mísseis balísticos. Porque esta é a grande vulnerabilidade da Ucrânia de momento. Independentemente de a Rússia atacar ou não, intensificados têm sido os ataques ucranianos em território russo, da Federação Russa, mas também nas zonas ocupadas ainda que temporariamente da Ucrânia, é o que mostra esse diagrama. Tem sido, é o que mostra este diagrama que vamos trazendo aqui. E aquilo que podemos dizer é que houve, e isto é informação prestada pelas Forças Armadas da Rússia, que hoje referem que foram cerca de 450 o número de drones ucranianos que foram lançados sobre o território russo. Portanto, isto são números que são prestados pela Rússia e no dizer dessas entidades, a sua totalidade, ou praticamente a grande maioria, foram interceptados. Nós sabemos que não é assim, até porque depois aparecem naturalmente vídeos e fotografias de destruição de determinadas áreas. Já lá vamos. Quanto aos vértices, às direções... Temos aqui, nós vemos aqui estas setinhas púrpura e não são drones, não são drones aéreos, são drones
de superfície, Sim, drones marítimos. navais. Sim. Portanto, esta é pelo menos a segunda vez que aparecem setas com esta cor. Sim. E já vamos ver o estrago que eles causaram. Sim, já lá vamos. Alguns deles. Portanto, temos aqui Crimeia, tem sido atacada praticamente todas as noites, a região do Krai de Krasnodar, a região de Donetsk, a região de Luhansk, a região de Belgorod também foi atacada esta noite com alguma intensidade, Lipetsk, Tambov, a região de Moscovo, que também acabou por ser atacada, Kaluga, praticamente só há aqui a exceção da direção norte, que é a região de São Petersburgo. De resto, praticamente todas estas regiões, até cerca de 2.000 km, 2.500 km, nas proximidades da fronteira da Ucrânia foram atacadas. Vamos então começar por ver algumas das imagens que temos. Vamos começar por um ataque que aconteceu a petroleiros. Os petroleiros estavam em direção à Crimeia, segundo sei. Estavam no Mar de Azov. Sim. Isto é um ataque que já tem sido classificado por um ataque épico, porque nos mares, até hoje, que eu me recordo, e desde que esta guerra eclodiu, em fevereiro de 2022, não me recordo de um ataque desta dimensão, pelo menos nas águas adjacentes da Ucrânia, quer no Mar Negro, quer no Mar de Azov. Foram 8 petroleiros que foram atingidos, 8 petroleiros, um navio de transporte de carga seca, graneleiro, Sim. transportam normalmente cereais e outro tipo de carga seca, e também uma barcaça ou uma balsa, portanto, no Mar Negro. Foram 10 objetivos, 8 petroleiros que foram atingidos com graus de destruição consideráveis. Portanto, isto foi uma ação conjunta, foram utilizados meios aéreos e também aqueles meios navais que nós vimos há bocado. Portanto, isto é da responsabilidade, fundamentalmente, de um militar ucraniano de origem húngara, o Sr. Magyar, o homem que é responsável pelos sistemas de drones da Ucrânia. 8 petroleiros atingidos, ainda tem aqui é considerável. É considerável, por isso é que isto já é considerada uma operação épica, uma operação de grande sucesso, levado a cabo pela Ucrânia. Só apenas um pequeno pormenor sobre estes petroleiros. Estes petroleiros têm cerca de 130 metros, 140 metros de comprimento. Não são aqueles maiores petroleiros a que estamos habituados, que têm um comprimento 2 ou 3 vezes superior. Portanto, são petroleiros adaptados a estas regiões, a mares interiores como o Mar de Azov. São petroleiros de tamanho médio. E o que é que estes petroleiros tentavam fazer? Colmatar as necessidades urgentes, não apenas da Ucrânia. Na Ucrânia praticamente não há combustível, é uma seca tremenda em termos de gasolina, e também daí, através do porto de Berdiansk, no Mar de Azov, fazer chegar, depois por viaturas autotanque, os abastecimentos de combustível estritamente necessários, absolutamente necessários, fundamentalmente para as tropas que combatem em toda a Frente Sul. Portanto, mesmo essa, e o grande objetivo desta operação, em conjunto com uma série de outras, nós já aqui falamos, o flagelar constante das rotas de abastecimento, quer das linhas férreas, quer das autoestradas, que provém de Belgorod, bordejando o Mar de Azov. Portanto, tudo isto se insere no mesmo tipo de operação, que é negar o abastecimento, fundamentalmente, às tropas que combatem na Frente Sul e também aos populares que habitam a própria Crimeia. E, inevitavelmente, isto vai agravar muito a situação destes populares, especialmente na Crimeia. Vai agravar porque são imensas as queixas desses populares, até inclusivamente há notícias de que muitos, utilizando a ponte de Kerch, se dirigem ao Krai de Krasnodar para tentarem abastecer as suas viaturas já na Rússia continental, já fora da Crimeia ocupada, e estão a ter problemas sérios porque os habitantes dessa região e os fornecedores dessa região já estão a pôr grandes entraves ao fornecimento dos habitantes da Crimeia, estão a dar preferência com o combustível que ainda têm os habitantes do Krai de Krasnodar. Portanto, a situação é uma situação precária, uma situação muito difícil, e temos que considerar, sabemos que a Crimeia é um lugar muito demandado nesta altura do ano. É um lugar de veraneio, como nós sabemos. Portanto, neste momento, o turismo na Crimeia, aquilo que sabemos é que está praticamente reduzido a zero.
Vamos avançar para outros ataques mais perto da região de Moscovo. Fábricas foram atingidas e alguns institutos de desenvolvimento de armas que também foram atingidos. Foram 2 institutos dessa natureza, desenvolvimento de equipamento militar. Eles são pomposamente designados por institutos, mas na prática são instalações fabris. Sim, são fábricas. São fábricas de equipamento militar. Portanto, para fins especiais, alguns deles. E não foram apenas esses 2 institutos. Foi também uma outra instalação, uma fábrica de produtos químicos, também na região de Moscovo, esta também fundamentalmente vocacionado para a satisfação das necessidades militares, no que toca fundamentalmente aos explosivos, à produção de explosivos necessários para equipar todos os engenhos, designadamente os próprios drones de ataque se despenham sobre os objetivos na Ucrânia, transportam cargas de explosivos entre 40 a 70, 80 quilos. Portanto, todos estes explosivos são produzidos não apenas nesta fábrica, mas esta fábrica é uma delas.